com a paz do Senhor, amém? Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Jonas, capítulo de número 4. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 4. Enquanto os irmãos procuram, quero externar aqui a minha gratidão à vida do pastor Dinei, nosso co-pastor, que Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Trago um abraço do pastor Ronaldo para toda a igreja. E eu estou muito feliz de estar aqui. Para aqueles que não sabem, a Samara, ela é tia da minha esposa. E ela sempre me cobra: você não fala que eu sou sua tia. Então, ela também é minha tia, tia Samara. Tia da minha esposa e a minha tia. Então a gente está em casa, A gente está em casa aqui na igreja dos irmãos, amém? Amém. Glória a Deus. O livro de Jonas, capítulo 4 em diante, diz assim: Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Então orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra. Por isso é que fugi depressa para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, e que te arrependes do mal. Ó Senhor, agora tira minha vida, pois para mim morrer é melhor do que viver. O Senhor respondeu: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela, e ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer uma planta acima de Jonas, para que lhe fizesse sombra à cabeça, a fim de livrá-lo do seu incômodo. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas, no dia seguinte, ao nascer do sol, Deus envia uma lagarta que ataca a planta e ela se seca. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento oriental quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas. E, com toda a sua alma, ele desmaiou e desejou morrer, dizendo: para mim, morrer é melhor do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é justo que eu me ire a ponto de desejar a morte. O Senhor disse: tem compaixão da planta que não cultivaste, nem fizesse crescer, que numa noite nasceu e em outra noite morreu. E não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muito gado? Amém? Amém. Os irmãos podem assentar, por gentileza. Agradeço também a Deus, que me acompanha nessa noite. A gente se esquece da esposa e depois arruma problema. Então agradeço a Deus, que Deus já operou um milagre dela ter casado comigo, já é um milagre. Então eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Irmãos, quando nós falamos do profeta Jonas, nós entendemos que estamos falando de uma pessoa em que tinha ali o seu propósito, que era levar a palavra de Deus até o povo de Nínive, mas que a princípio ele não recebe essa que Deus esperava dele. Se você observar no capítulo de número 1, diz: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai: vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a mim. Ou seja, a palavra, ela veio do Senhor. Ela não veio do homem, ela não veio do pastor de Jonas, ela não veio do amigo, ela não veio de uma pessoa próxima. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai: vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque
a sua maldade subiu até mim. Os irmãos bem sabem que a cidade de Nínive era conhecida, pela sua violência, era conhecida pela sua crueldade, era conhecida pelo seu estilo sanguinário de se viver. As pessoas sabem que ali os guerreiros de Nínive, ali os seus soldados, eles empilhavam cabeças dos seus inimigos na entrada de Nínive, justamente para intimidar os seus inimigos. Ou seja, Nínive era uma cidade maldosa, e é por isso que Deus diz que a sua maldade subiu até a mim. Então nós entendemos que esta cidade não seria algo fácil de Jonas pregar a palavra. E quando nós observamos, nós pensamos dentro do nosso coração: como pode Jonas fugir da vontade do Senhor? Porque se foi Deus quem encarregou ele de levar essa palavra, certamente Deus cuidaria dele. Mas uma triste notícia para o seu coração é que eu e você se comportamos como Jonas. Nós queremos levar a palavra aonde nos convém, nós queremos cantar aonde nos convém, nós queremos louvar aonde nos convém, nós queremos evangelizar aonde nos convém. Mas eu tenho uma notícia para você: a sua vontade não vale de nada, pois a vontade que prevalece hoje sempre é a vontade de Deus para a sua vida. Aleluia! E por muitas das vezes, o lugar que Deus vai querer que você vá, não é o lugar que você vai querer ir. E é isso que nos coloca muitas das vezes como Jonas, com medo de realizar a vontade de Deus. Mas meu querido e minha querida que me escuta nessa noite, aquele que te ordenou é aquele que vai entrar com providência. Aquele que te incumbiu do seu ministério é aquele que vai te dar livramento, que vai te dar ousadia, que vai te dar poder, que vai te dar virtude, que vai te dar a presença dele para realizar aquilo que ele colocou em sua vida. Aleluia! É compreensível, talvez nós entendemos o porquê Jonas tinha esse medo de levar a palavra até Nínive. Como eu disse aos irmãos, nós também nos comportamos assim. E o que nós entendemos? É muito fácil, por muitas das vezes, nós virmos aqui na igreja e falar que Deus é bom aqui, e louvarmos a Deus aqui, e pregarmos a Deus aqui, e entoarmos louvores a Deus aqui. É muito fácil, mas o que Deus quer de nós é que nós levamos a sua palavra naquele lugar onde ninguém quer ir, naquela casa onde ninguém quer visitar, naquela rua onde ninguém gosta de passar. Deus, ele quer nos levar em lugares onde nós não imaginamos, mas aonde você quer ir, muitas das vezes Deus não vai permitir, porque não é a vontade dele. Então não adianta você planejar: eu quero ir para ali, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, porque isso não vai prevalecer sobre a sua vida. Porque o que vai prevalecer sobre a sua vida é a vontade de Deus. Mas fique tranquilo, porque a palavra de Deus diz que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, se você está debaixo da vontade dele, acalma o seu coração, tenha tranquilidade, pois ele vai realizar aquilo que ele prometeu através da sua vida. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis, descendo para Jope, achou um navio que ele, a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Ou seja, ele recebe ali uma ordenança de Deus: vai até Nínive. Mas observe o texto: Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor e embarcou para Tarsis.
O decreto era que ele fosse para Nínive, mas ele decide ir para Tarsis. Deus olha para ele e diz: olha, pregue a palavra em Nínive. Jonas, porém, entenda isso, fugindo da presença do Senhor, embarca até Tarsis. Deus manda que ele realize uma coisa, e ele realiza totalmente ao contrário. Ou seja, quando Deus te ordena algo e você vai em direção ao contrário do que ele ordenou, você está reagindo que nem Jonas, fugindo da presença do Senhor, porque ele não vai te ordenar que você vá para um lugar que não tenha a sua presença. Mas nós, quando deixamos de fazer a vontade de Deus, logo estamos indo contra a sua vontade. Ou seja, se as coisas não estão indo bem na sua vida, pode ser que Deus te ordenou algo e você está fazendo totalmente diferente, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: volte para onde eu te coloquei, volte para o caminho que eu te ordenei, volte para perto de mim, porque você está afastado da minha presença. Aleluia! Aleluia! Mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Quando nós fugimos da presença de Deus, as coisas não acontecem em nossa vida. Observe que Jonas, ele tinha uma ordenança: vá até Nínive e pregue a palavra. Ele tomou uma decisão totalmente ao contrário, e o texto é claro em dizer que ele fugiu da presença do Senhor. Ou seja, a presença de Deus já não estava mais com ele. E no verso 4 nós vemos a consequência: mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Ou seja, ele tinha ali o seu propósito, ele tinha ali a sua missão, que era levar a palavra de Deus até a grande cidade de Nínive. Ele optou por ir contra a vontade de Deus. Para os irmãos, por curiosidade, Tarsis mais ou menos da onde ele saiu dali, 4.000 quilômetros. Era uma viagem que durava aproximadamente um ano ali de barco, né? Um ano ali para ele, que ele teria que enfrentar aquela viagem. Ou seja, talvez ele pensou: essa viagem vai ser demorada, essa viagem ela vai demorar, e até eu chegar lá em Tarsis, Deus ele vai ter levantado outro para realizar esse trabalho. Mas, meu irmão, tem coisas que Deus realiza na sua vida, e tem propósitos que ninguém vai poder fazer por você, a não ser você mesmo. Então talvez você veio aqui clamando: Senhor, usa o pregador para falar com meu filho, com meu esposo, com meu companheiro. E Deus está dizendo: eu não quero usar ele, eu quero usar a sua vida para falar com a sua família, para falar com o seu filho, para falar com o seu esposo, para falar com a sua esposa. Você entrou aqui clamando: Senhor, eu quero que o Senhor use alguém, e Deus está te respondendo: eu não quero usar ninguém a não ser você. Você tem que se levantar na sua casa, você tem que se levantar na sua família, você tem que se levantar no seu emprego. Não adianta fugir da presença do Senhor, pois Ele consegue te enxergar aonde quer que você esteja. Aleluia! Jonas pensou: vou viajar 4.000 quilômetros e o Senhor vai se esquecer. Mas, meu irmão, não tem como fugir da presença daquele que é todo poderoso, Criador dos céus e da terra, o início, o começo e o fim, o alfa e o ômega, o Deus todo poderoso, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ou seja, esse que é todo poderoso, não tem como você se esconder dele. É verdade. Talvez você esteja tentando se esconder, mas com Deus isso não é possível. Não é o caso, mas talvez as pessoas se assentem atrás da coluna: aqui o pastor ele não pode me ver, mas Deus ele pode.
Talvez a pessoa pense, eu vou ficar em casa hoje, assim o pastor ele não vai poder me corrigir, mas Deus ele te enxerga da tua casa. Talvez você fale, eu vou ficar essa semana sem ir para a igreja, porque senão eu vou ser repreendido, eu vou me esconder. Mas Deus ele te vê no seu quarto, Deus ele te vê no trabalho, Deus ele te vê quando só você está só. E qual comportamento você tem adquirido quando ninguém consegue te enxergar? O que é que você tem feito dentro de quatro paredes? Talvez você tenha pensado, aqui está tranquilo, pois ninguém pode me ver, mas Deus está de olho em você, meu irmão. Deus está de olho em você, minha irmã. E se Ele está de olho, não tem como se esconder desse Deus que é o Todo-Poderoso. E em contrapartida também, às vezes ninguém está te vendo, mas Deus ele te contempla, ou seja, Ele contempla a sua oração, Ele contempla a sua angústia, Ele te contempla no trabalho, Ele contempla quando você está sós, buscando pela presença. E talvez você tenha entrado aqui pensando, Deus se esqueceu de mim, e Deus me trouxe aqui para dizer, eu não perdi o controle da sua vida, eu estou de olho em você todos os dias. Aleluia. E Deus envia aquela tempestade para o barco onde Jonas estava. Ou seja, o barco chega a ponto, segundo a palavra, a quase se despedaçar. O barco chega a ponto a quase ir a náufrago. O barco ele quase afunda por causa da desobediência de Jonas. E o que Jonas faz? Ele vai até o porão, pastor. Ele vai até embaixo lá do barco. Ele tenta, se esconder novamente. E ali os marinheiros atiram as coisas para fora, a tentar impedir aquela tempestade para que o barco não afundasse. E Jonas, ele se deita no porão do barco e começa a dormir. Jonas, no momento de dificuldade, foi tão egoísta que ele sabia que aquela tempestade era por causa dele, mas ele, de vez de clamar, ele foi a dormir. A adversidade chegou até o barco em que Jonas estava, mas de vez ele se arrepender e clamar, Jonas foi dormir. E por muitas das vezes nós se encontramos como Jonas, as coisas dando errado na nossa casa, e nós sabemos que é por causa de nossa desobediência, mas nós decidimos fingir que nada é conosco, e estamos ali dormindo na presença do Senhor, dormindo e esquecendo que aquilo está acontecendo por causa que nós estamos longe da presença do Senhor. Ou seja, a desobediência de Jonas trouxe consequências a todos aqueles que estavam naquele barco. Tome cuidado ao fugir da presença de Deus, tome cuidado ao desobedecer o que Deus ordenou a você, porque isso pode trazer consequência para os seus, e às vezes os seus de sua casa estão sofrendo, estão clamando, estão chorando, perguntando, Senhor, por que isso está acontecendo sobre a minha família? E você que sabe o motivo, se encontra dormindo distante da presença do Senhor. Mas a palavra de Deus para a sua vida é: acorda, se coloque de pé, se levante diante da minha presença, pois quando você se levantar, eu tenho o poder de acalmar a tempestade. Aleluia! Glória a Deus. A desobediência de Jonas trouxe para toda a tripulação consequências. Jonas, ele sabia o motivo, mas ele preferia dormir. Você às vezes vai saber, pode ser que você se encontre nessa noite sabendo o porquê as coisas ainda não aconteceram nessa vida, e Deus está te perguntando: vai continuar dormindo ou vai se colocar de pé? Vai continuar fingindo que não sabe o que acontece ou vai se colocar de pé? Vai se arrepender do que está fazendo ou vai continuar dormindo? Vai continuar na mesma prática ou vai se levantar na presença daquele que é todo poderoso? Vai continuar escondendo
fazendo? Ou vai buscar o perdão de Deus? Vai continuar praticando a mesma coisa? Ou vai se arrepender e buscar a presença de Deus? Vai continuar falando mal? Ou vai se arrepender e buscar a presença de Deus? Vai continuar criticando? Ou vai se colocar de pé, buscar a presença de Deus? Então a palavra para você nessa noite é: se levante desse sono, se levante daí dorminhoco e se coloca de pé na presença de Deus, porque quando você se colocar de pé, Deus vai acalmar a tempestade. Aleluia! Glória a Deus. Precisamos nos colocar de pé e nem sequer cochilar na presença de Deus. Nós se encontramos às vezes como Jonas, pastor, dormindo, as coisas acontecendo, talvez ali a nossa companheira, nosso companheiro clamando a Deus, e nós fingindo que nada está acontecendo, mas você sabe. E não só você sabe, mas Deus também sabe. Mas Ele precisa ouvir de você que você está disposto a mudar essa situação, que você está disposto a se arrepender. E Evangelho é sobre isso, sobre arrependimento. Deus, Ele queria que Jonas se arrependesse e fosse até Nínive pregar a palavra, mas Jonas, ele preferia dormir do que obedecer a Deus. Jonas preferia fingir que nada acontecia do que obedecer o propósito que Deus tinha para a vida dele. E na sua vida também não é diferente, meu irmão. Você que entrou aqui tem um propósito debaixo do céu, e talvez as coisas não estejam acontecendo porque você está dormindo, mas Deus, Ele é tão misericordioso que Ele te dá uma nova oportunidade e te pergunta: vai ficar nesse sono até quando? Vai ficar dormindo até quando? Se coloque de pé na minha presença, pois eu vou operar. Quando você entender que precisa despertar, quando você entender que você precisa se colocar de pé, é você que resolve nessa noite, e é você que vai decidir: vai continuar dormindo ou vai se colocar de pé e dizer: eis-me aqui, Senhor, para viver a tua vontade. Aleluia! Aleluia! E o capitão, ele vai até Jonas dormindo e diz: levanta-te, ó dorminhoco, clama ao teu Deus, e talvez ele se lembre de nós, para que nós não morramos. E os marinheiros ali curiosos, para saber o porquê, que aquilo estava acontecendo, eles lançaram sorte ali, e a sorte caiu sobre Jonas. Então eles, observando isso, foram até Jonas e declararam: por culpa de quem nos sobreveio essa tragédia? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E eles lhe respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens ficaram com muito medo e disseram: que é isso que fizestes? Os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, pois lhe havia contado. E ainda lhe perguntaram: que te faremos para que o mar se acalme? Pois o mar ia tomando cada vez mais tempestuoso. Ou seja, os marinheiros, eles tinham mais temor a Deus do que o próprio Jonas. Os marinheiros, eles ficaram tão assustados porque eles sabiam do que o Deus era capaz. Os marinheiros já ouviram falar aquilo que Deus já tinha operado. Ou seja, neste momento os marinheiros tiveram mais temor a Deus do que o próprio Jonas, que servia a Deus. Ou seja, aqueles que não pertenciam a Deus tinham mais temor nesse momento do que aquele que tinha a incumbência de levar a palavra, que era Jonas. Pode-se dizer que eles tinham mais respeito a Deus do que o próprio Jonas, que estava ali. E eles dizem: olha, o que faremos para que essa tempestade se acalme? E ele respondeu: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele se aquietará, pois sei que está grande a tempestade vos sobreveio por minha causa. Mas, irmãos, os marinheiros, eles sabiam do que Deus era capaz, e por isso eles temeram
e disseram: vamos tentar de outro jeito, não vamos jogar Jonas, porque pode ser que algo aconteça conosco. Ou seja, Jonas havia se esquecido do que Deus era capaz de fazer, mas os marinheiros, que nem eram o povo ali de Deus, eles sabiam do que Deus era capaz. E você, se não tomar cuidado, vai acontecer assim como aconteceu com Jonas: se esquecer do que Deus é capaz, se esquecer do poder dele, se esquecer daquilo que ele já realizou em sua vida, se esquecer dos seus feitos maravilhosos, se esquecer do que ele é capaz. E Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: se lembre do poder do Deus que você serve, se lembre do tamanho do Deus que você serve, se lembre do poder do Deus que você serve e de tudo aquilo que ele já fez na sua vida. Aleluia. E ele diz: se vocês me jogarem no mar, a tempestade vai embora. Portanto, eles clamaram ao Senhor que não morramos por causa da vida desse homem, e não nos culpe pelo sangue inocente, porque tu fizeste o que te agrada, ó Senhor. Os marinheiros tentaram ainda remar até terra seca para salvar a vida de Jonas, mas não tem como remar contra a vontade de Deus, pois os irmãos bem leram quase agora que a tempestade foi mandada por Deus, e os marinheiros queriam remar contra a vontade de Deus. E às vezes você entrou aqui nessa noite dessa mesma maneira, remando e estando parado no mesmo lugar. Sabe por que isso está acontecendo? Porque você está tentando ir para longe da presença do Senhor, e não tem como você caminhar contra a vontade de Deus, não tem como você ir contra a vontade de Deus. E Deus te chama a atenção nessa noite: pare de tentar contra a minha vontade e comece a viver aquilo que eu tenho para a sua vida, e comece a viver aquilo que eu tenho para a sua casa, aquilo que eu tenho para o seu ministério. Deixe de resistir àquilo que eu tenho para a sua vida e comece a viver o propósito que eu coloquei sobre ti. Aleluia. Glória a Deus. Então pegaram Jonas e lançaram ao mar, e o mar cessou a sua fúria. Os homens temeram ao Senhor com grande temor. Então ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Ou seja, eles tentaram ir contra a vontade de Deus, mas claramente eles não conseguiriam. Então Jonas disse: se vocês me jogarem ao mar, tudo se resolve. A minha vida acaba e vocês voltam ao normal. Eu morro aqui hoje e vocês continuem com sua vida. Tome cuidado para não chegar nesse ponto, meus irmãos. Por quê? Porque Jonas preferia morrer a viver a vontade de Deus. Para Jonas era melhor morrer do que obedecer. Para Jonas era melhor perder a sua vida do que fazer a vontade do Senhor. Para Jonas era melhor que tudo acabasse naquele momento, de vez fazer a vontade de Deus. E se você não tomar cuidado, você chega a um ponto que você fica que nem Jonas, reclamando e resmungando: para mim é melhor morrer do que viver, é melhor morrer do que fazer a vontade de Deus. E não, Deus ainda tem algo para a sua vida, e é por isso que Ele te trouxe aqui nesta noite, porque o que para você poderia ser o fim, para Deus é um novo começo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Então talvez Jonas, ao ponto que ele foi lançado, ele pensou: agora tudo vai se resolver, eu vou cair, vou morrer afogado e tudo vai se acabar. Mas observe o verso de número 17: então o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas, e ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Ou seja, Jonas tentou fugir da presença de Deus, não conseguiu. Jonas tentou ali
com que tirassem a sua vida, não conseguiu. Deus preparou um grande peixe, ou seja, Deus é tão misericordioso que quando Jonas achava que era o fim, Deus prepara para ele um novo começo. Então pode ser que você entrou aqui nessa noite pensando igual a Jonas: hoje não passa, hoje é o meu fim, hoje eu não tenho mais esperança, hoje está tudo tão difícil, hoje está tudo caindo, hoje a minha vida está de cabeça para baixo. Pode ser que hoje tudo acabe, mas o que para você parece o fim, para Deus é um novo recomeço, para Deus é uma nova oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Assim éramos, meus irmãos, eu e você, antes de conhecer a maravilhosa graça de Deus. Estávamos condenados à morte, estávamos condenados ao inferno. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas Cristo um dia veio sobre a terra, caminhou entre os seus, e os que eram seus não o receberam. Este mesmo Cristo operou milagres, curou ali cego, deu visão àquele que não enxergava, deu audição àquele que não escutava, trouxe até vida àquele que já tinha morrido, trouxe esperança àqueles que estavam sem esperança, trouxe luz àqueles que estavam em trevas, trouxe uma nova vida àqueles que haviam se perdido, trouxe uma nova oportunidade àqueles que estavam largados, trouxe de volta à sociedade aqueles que a sociedade rejeitava, trouxe eu e você do lamaçal do pecado para uma nova vida, vida com abundância. Mas o que acontece? O nosso mestre foi traído, ele foi espancado, ele foi açoitado, ele foi caluniado, cuspiram nele e culparam ele de um pecado que ele não cometeu, o crucificaram na cruz do Calvário como maldito por um pecado em que ele não cometeu, mas em nenhum momento ele se recusou passar por isso. Ele preferiu fazer a vontade do Pai, pois era necessário. E quando ele foi crucificado, pastor, talvez olharam para aquele povo e disseram: olha, o Deus, o Senhor que você falou, agora está crucificado, agora ele está morto. E passou o primeiro dia, talvez olhavam para aquele povo e dizia: o Senhor que você andava, o Senhor que você acreditava, agora está morto. No segundo dia, olhavam para aquele povo e diziam: o Senhor que você acreditava, agora está morto. Mas ao terceiro dia, foram ao sepulcro, e quando entraram, não acharam mais ali o corpo do nosso mestre. E o anjo se apresenta dizendo: por que procurai entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, pois já ressuscitou. Ou seja, esse Deus é tão poderoso que tem poder até sobre a morte. E para nós, o que é a morte? É o fim. E Jonas, ele olhou, talvez pensou: a minha morte é o fim, mas para Deus era um novo recomeço. Então pode ser que você entrou aqui nessa noite com o seu ministério morto, com a sua vida espiritual morta, com a sua esperança morta, mas Deus me trouxe aqui através da sua misericórdia para te dizer: eu tenho o poder de trazer vida para aquilo que se encontra morto. Aleluia! O que é que você tem pensado que é o fim? O que é que você tem pensado que já se acabou? Será que é o seu ministério? Se é, Deus me trouxe aqui para dizer: ainda tem vida no seu ministério. Será que é o seu esposo? E Deus trouxe aqui para dizer: ainda tem vida na sua casa. Será que é a sua vida espiritual? E Deus me trouxe aqui para dizer: ainda tem vida para o seu ministério, para a sua vida espiritual. Eu não sei, meus irmãos, o que vocês têm enfrentado, e para mim também eu não preciso saber, mas eu sei que quando Deus fala, Ele cumpre. E Ele está dizendo para você: ainda tem vida aí, ainda tem vida aí, ainda tem esperança para o seu ministério, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus!
E Jonas, ele pensou, quando eu jogar, tudo vai se encerrar. E aí Deus prepara um grande peixe. E ali talvez no começo Jonas, ele fica até bravo. Poxa, pensei que era agora, que tudo ia se encerrar. E Deus, ele preparou um grande peixe. E o capítulo de número 2 é conhecido como a oração de Jonas no ventre do peixe. Jonas, ele clama a Deus. E observe você, irmãos, até este momento Jonas, ele não havia clamado. Observe no texto anterior que até esse momento Jonas, ele não havia orado. Ou seja, precisou ele quase morrer e ter o livramento de Deus, para depois ele pudesse clamar ali a Deus, para que depois ele pudesse se lembrar de Deus. Mas acredite você ou não, todos nós temos um pouco de Jonas, no sangue de Jonas correr em nossas veias, não é verdade? Você espera a situação apertar para lembrar de clamar a Deus. Você espera o seu esposo ou seu filho se desviar para tentar lembrar e clamar a Deus. De vez agradecer por aqueles que estão na presença, você espera eles se afastarem para lembrar do caminho da oração. Você espera a enfermidade alcançar a sua vida para poder clamar a Deus. Você espera o desemprego bater a porta para poder lembrar do Deus que você serve. Você espera as portas fecharem para lembrar do Deus que você serve. Você espera o barco quase ir a náufrago para lembrar do Deus que você serve. E o que Deus está dizendo para você nessa noite é que Ele quer ter um relacionamento com você. Quando as coisas vão ruins, sim, mas quando as coisas vão bom também Ele quer estar contigo. Ou seja, a porta está aberta, Ele ainda quer estar contigo. O casamento está dando certo, Ele ainda quer estar contigo. O ministério está dando certo, Ele ainda quer continuar contigo. Ele não quer estar com você só quando as coisas dão errado. Ele quer estar com você a todo o tempo. Glória a Deus. Aleluia. E Jonas diz: eu fui expulso da tua presença, como poderei ver o teu santo templo novamente? Vocês sabem que Jonas, ele não foi expulso da presença de Deus, ele correu da presença de Deus, ele foi a caminho contrário, ou seja, ele foi para o outro lado e agora ele sofria as consequências da sua desobediência. Pode ser que você esteja enfrentando este momento e ainda dizendo: o porquê disso, meu Deus? O porquê o Senhor está fazendo isso comigo? E Deus está te dizendo: você sabe o que você fez de errado. Talvez o seu pastor não saiba, mas você sabe o que você fez errado. E maior ainda, Deus sabe o que você está fazendo. Então não adianta se fingir: eu não sei porque isso está acontecendo em minha vida. Por quê? Porque você sabe o motivo dessa tempestade na sua vida. E hoje você precisa tomar uma decisão para que o seu barco não venha a náufrago. Vai continuar dormindo ou vai se colocar de pé na presença do Senhor? Aleluia. Irmãos, eu sei que é uma palavra forte, mas vocês sabem que Deus, quando Ele entrega-nos a palavra, primeiramente, os pastores sabem bem, primeiramente quem apanha é quem está estudando a palavra. E aí depois a palavra ela vem para a igreja, ou seja, a palavra ela é para todos. Então talvez os irmãos podem pensar: o irmão está ali pregando desse jeito, é fácil, mas a palavra ela fala comigo também, meus irmãos. A palavra ela fala com os que escutam, mas ela fala também com aquele que leva a palavra. Então por algum momento possa ser que eu esteja agindo como Jonas, fugindo da presença do Senhor e ainda se queixando de por que não está dando certo. Mas quando eu vejo esse texto, eu vejo que Deus, Ele tem uma grande misericórdia e Ele nos dá uma nova oportunidade. Prova disso é a sua vida e é você. Outra hora você não conhecia a Cristo e estava em trevas, mas agora você o conhece e está em luz, e isso é um motivo para agradecer. Você está na presença de Deus nessa noite, e isso é um motivo para agradecer. Você está aqui respirando nessa noite, e isso é um motivo para agradecer. Você veio aqui, louvou a Deus nessa noite, e isso é um motivo para agradecer.
agradecer. Então agradeça mais e reclame menos, que as coisas vão acontecer em sua vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo de número 3. E a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: vai agora à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te ordeno. E Jonas foi imediatamente para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade grande e levava 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade por um dia, clamando: Nínive será destruída daqui a 40 dias. Ou seja, a palavra do Senhor ela veio de novo a Jonas. Deus ele deu uma nova oportunidade que Jonas cumprisse o seu propósito. E segundo o texto, Jonas ele foi imediatamente para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Mas observe aqui a pregação de Jonas: Nínive será destruída daqui a 40 dias. No capítulo de número 1, Jonas ele foge da presença de Deus e sofre a consequência. No capítulo de número 2, Jonas ele clama no ventre do grande peixe, e depois Deus ele permite que Jonas ele saia daquele grande peixe. No capítulo de número 3, Jonas até começa a exercer o seu ministério, mas Jonas ele pregava sem dar uma oportunidade para os ninivitas. Ou seja, ele só dizia: Nínive será destruída daqui a 40 dias. Observe João Batista quando ele prega: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Jesus quando ele prega, ele diz: olha, é chegado o reino dos céus. Ou seja, eles oferecem uma oportunidade. Jonas ele não oferece uma oportunidade, ele só diz: Nínive será destruída daqui a 40 dias. Devemos tomar cuidados para não agir como Jonas. E quando é que nós agimos quando Jonas? Quando nós levantamos o nosso dedo e apontamos para aqueles que se desviaram. Quando nós olhamos para a pessoa e diz: olha, se você continuar assim, você vai para o inferno. Mas nós esquecemos de continuar. Mas se você se arrepender, eu conheço um Deus tão poderoso, capaz de perdoar os pecados e te levar para o céu. Ou seja, Jonas pregava, mas ele havia se esquecido da graça. E o que é a graça? O favor imerecido. Todos nós merecíamos o inferno, mas graças a essa graça tão misericordiosa, hoje nós podemos ser chamados filhos de Deus e herdaremos o céu quando chegar aquele grande dia. E Deus está te dizendo nessa noite: se levante do sono, pregue a palavra, mas não se esqueça da minha graça, não se esqueça dessa graça. Por quê? Porque apontar o erro dos outros é fácil, mas difícil é reconhecer o seu próprio erro. Dizer que o irmão não tem mais chance é fácil, mas difícil é você reconhecer o seu próprio erro. Então a palavra de Deus para você é: se levante desse sono, leve a minha palavra, mas não se esqueça da minha graça. Aleluia. Qual era o correto, pastor, de Jonas fazer? Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Mas se vocês se arrependerem, Deus ele tem uma nova chance para você. Ou seja, ele deveria apresentar uma nova oportunidade para aquele povo. Meus irmãos, talvez alguém tenha errado contra você e você está com o seu coração ferido até hoje. Talvez você tenha guardado aí no seu coração mágoa de alguém até hoje, mas você precisa liberar esse perdão, viu, para herdar o céu. Você precisa perdoar para herdar o céu. O propósito de Deus era que Nínive toda fosse salva. Jonas ele prega que ela seria destruída, mas se esquece de apresentar a graça de Deus. E Deus está te dizendo nessa noite, e se atente muito bem com isso: você precisa apresentar a graça, você precisa perdoar. Por quê? Aquele que não perdoa também não alcançará perdão de Deus. E se você tem mágoa com alguém que seja, eu não preciso saber, mas hoje é o dia de você resolver isso, porque daqui a pouco as trombetas soarão, e se você ainda tiver com mágoa no seu coração, você não estará lá naquele grande dia.
Eu sei que essa palavra é forte. Quando o pastor mandou esse tema, eu fiquei temeroso. Eu tive um piriri, né, esse final de semana todo, passando mal, uma dor na barriga, mas temendo. Por quê? Não estamos aqui brincando, estamos aqui falando da palavra de Deus. E essa palavra é algo sério. E quando nós pregamos essa palavra, nós devemos fazer ao contrário do que Jonas disse: apresentar a graça de Deus. Verso de número 5. Embora Jonas ele não tenha apresentado a graça, olha o que diz: os habitantes de Nínive creram em Deus e decretaram jejum. Vestiram-se de pano de saco, do mais rico ao mais pobre. A notícia também chegou ao rei de Nínive. E ele levantou do trono e, tirando o manto, cobriu-se o pano de saco e sentou-se sob cintos. Então fez uma proclamação e publicou em Nínive, por dentro do decreto do rei e dos seus nobres, que nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, não comam nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamem com fervor a Deus. A cada um se converta do seu mau caminho e da violência de suas mãos. Talvez Deus se volte e arrependa-se e afaste o furor da tua ira, de modo que não morramos. E Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Então arrependeu-se do castigo que lhes enviava e não o executou. Recapitulando para os irmãos, capítulo de número 1, ele recebe ali uma ordenança de Deus, mas ele vai ao contrário do que Deus havia proposto para o seu ministério. Ele sofre a consequência. Capítulo de número 2, ele está clamando ali no ventre daquele grande peixe, pedindo, né, ali um livramento de número 3. Pedindo um livramento de Deus. Capítulo de número 3, ele começa a exercer o ministério de Deus, mas de qualquer maneira, sem apresentar a graça de Deus. Ele pregava como ele achava que tinha que ser pregado, e é isso que nós temos enfrentado nos dias atuais. Pessoas se levantando para pregar aquilo que elas acham, aquilo que elas pensam, aquilo que elas concordam, aquilo que lhe convém, mas nós não somos os donos dessa palavra. A palavra continua sendo de Deus, a palavra continua sendo do nosso mestre todo-poderoso. Ou seja, se você prega, a honra e a glória não é sua, a honra e a glória é de Deus. Se você louva, a glória é de Deus. Pode ser que você ore bem, mas a glória é de Deus. Pode ser que você cante bem, mas a glória é de Deus. Pode ser que você interceda e as coisas aconteçam, mas não é de você. A glória é toda de Deus, e é por isso que nós aprendemos: é necessário que Ele cresça e nós diminuímos na presença dEle. Aleluia! Mas Deus é tão misericordioso que, olha o texto, e Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho, então arrependeu-se do castigo que lhes enviara e não o executou. A cidade de Nínive seria destruída, mas Deus, ele vê aquele sacrifício do povo e ele se arrepende daquilo. Se nós observarmos mais friamente, Jonas ele teve êxito em sua pregação. Por quê? O povo se arrependeu. Embora Jonas não pregasse apresentando a graça de Deus, Deus, por sua misericórdia, ainda alcançou aquele povo e eles se arrependeram. Ou seja, a palavra de Deus, ela tocou aquele povo e eles se arrependeram do seu mau caminho. Mas, então, Deus, o propósito de Deus havia se cumprido. Mas observe a reação de Jonas. E entramos no texto lido nessas noites. Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. É a primeira vez que eu vejo um pregador
onde a sua pregação teve êxito, ficar triste e furioso. De vez ele se alegrar com o que o povo tinha voltado ao Senhor, ele fica triste e furioso. Ou seja, Jonas ele estava triste com a alegria daquele povo. Aquele povo tinha alcançado o arrependimento e Jonas estava triste porque aquele povo tinha voltado para os caminhos de Deus. Observe como Jonas, ele estava totalmente perdido em sua vida. Ele não se alegrou pelo arrependimento dos irmãos. Ele ficou extremamente contrariado e furioso. E aí nós temos a segunda vez que Jonas ora nesse livro inteiro. Então orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso que fugi depressa para Tarsis, pois sabia que Deus é compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, e que te arrependes do mal. Existem pessoas que como Jonas, se entristece quando vê alguém, pelo amor de Deus, eu sei que isso é forte, se entristece quando vê alguém aceitando a Jesus. Por quê? Porque ela era aquela pessoa que dizia: aquele ali não tem mais jeito, e quando essa pessoa aceitou a Jesus, de vez se alegrar, se entristeceu. E nós precisamos tirar essa atitude de nosso meio e se alegrar, pois a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. E se eles fazem festa, quem dirá nós que estamos aqui nessa noite? Devemos nos alegrar com aqueles que se arrependem do seu mau caminho. Aleluia! Glória a Deus. E o Senhor para ele diz: olha, tira minha vida, pois para mim morrer é melhor do que viver. E o Senhor respondeu: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela, e ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que acontecia à cidade. E o Senhor Deus fez crescer uma planta acima de Jonas, para que lhe fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de levá-lo do seu incômodo. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Ou seja, a palavra de Jonas ficou muito contente. Ele se alegrou mais por uma planta que cresceu sobre a tua cabeça do que sobre os 120 mil ninivitas que se arrependeram do seu pecado. Ou seja, Jonas ele era um varão que ele se alegrava mais com as coisas do que com as pessoas. Jonas ele tinha mais apreço pelas coisas dessa terra do que por pessoas. E existem muitas pessoas que estão assim, infelizmente, se alegram com o seu cargo no serviço, se alegram com o carro que dirige, se alegram com o valor que tem na sua conta bancária, mas não tem coragem de se alegrar com alguém que se arrepende e volta para os caminhos do Senhor. Jonas amava mais as coisas do que as pessoas, mas Deus te chamou para amar mais as pessoas do que as suas coisas. E a palavra nessa noite é: você precisa amar as pessoas e esquecer as coisas. Aleluia! Mas no dia seguinte, ao nascer do sol, Deus enviou uma lagarta que atacou a planta e ela se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento oriente quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, e com toda a sua alma ele desmaiou e desejou morrer, dizendo: para mim morrer é melhor do que viver. Então Deus pergunta a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é justo que eu me ire a ponto de desejar a morte. E o Senhor disse: tens compaixão da planta, que não cultivaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra morreu. E nós entramos no tema dessa noite: e não terei eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muito gado? Com a permissão do pastor, se coloque de pé nessa noite, nós já estamos encerrando.